Olá, tudo bem? Sou W Vital e esse é o programa Ufologia Crítica. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a Noite Oficial dos OVNIs que aconteceu aqui no Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. Em 1986, 20 objetos voadores adentraram o espaço aéreo brasileiro e esses objetos foram detectados pelo radar do SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Os objetos se comportavam de forma completamente anômala e diferente, e isso chamou a atenção da Defesa Aérea, que enviou alguns caças para interceptar tais objetos, já que os mesmos poderiam oferecer algum tipo de ameaça ao espaço aéreo brasileiro. Os caça F-5 Tiger II e Mirage 3 partiram de ambas as bases do Rio de Janeiro e Goiás em direção à interceptação desses objetos que singraram os céus do Brasil. Esse caso aconteceu há 30 anos atrás, em 1986. É um caso muito famoso, é um caso ícone da ufologia, talvez um dos melhores casos, um dos casos que mais tem documentação, tirando a Operação Prato, e que veio à tona recentemente porque ele foi matéria do Fantástico, na Globo, até por conta da data do seu aniversário de 30 anos, né? 30 anos do ocorrido e até agora não se descobriu de fato o que aconteceu. E essa matéria veio à tona domingo agora, com a participação de alguns ufólogos, especialistas e alguns dos envolvidos no caso, como o operador da torre de controle, que deu seu testemunho na época. Mas eu não estou aqui para falar do caso exatamente, não propriamente da Noite Oficial dos OVNIs, que é um caso, como disse, ícone, que todo mundo já conhece, pelo menos os mais veteranos da ufologia, os especialistas e pesquisadores já conhecem o caso. Mas eu estou aqui para falar um pouco da polêmica que gerou essa reportagem nas redes sociais. Que polêmica foi essa? Um grupo de ufólogos responsável por pedir que o governo libere documentos relacionados ao fenômeno UFO no Brasil, reclamou e se sentiu injustiçado por não ter sido citado ou convidado a participar dessa reportagem. E liberou uma nota na internet, no Facebook, mais propriamente dito, falando uma série de coisas relacionadas à reportagem, elogiando a reportagem, mas também chamando a atenção para o fato da Globo ter convidado 2 ufólogos que não teriam participado dessa comissão para a liberação dos tais documentos. Ufólogos esses que conseguiram a gravação do áudio original daquela noite, e que áudio esse que foi apresentado na reportagem da Globo. Essa nota foi bem ríspida, uma nota, na minha opinião, até um pouco antiética, e que chama atenção para alguns pontos dentro da ufologia. Afinal de contas, o que é ética na ufologia? Quando um grupo de ufólogos, quando um ufólogo pesquisa algum evento ou consegue algum tipo de material relacionado a um evento ufológico, esse material é restrito a esse grupo de ufólogos? Esse é um material privativo, um material desse grupo de ufólogos, ou de um ufólogo somente? Do ufólogo que está naquele exato momento pesquisando ou colhendo informações sobre o assunto? Ou esse material deveria ser compartilhado com outros ufólogos e, portanto, deveria ser um material para a comunidade ufológica? Existe a necessidade de se citar nomes em casos como esse? A ufologia, ela é um terreno loteado, né? Fica aí a pergunta. Ou seja, eu pesquiso tal evento, fulano de tal não pode participar porque eu não quero que participe, eu não gosto dele,
não gosto da fala dele, não gosto de como ele se veste, ele não participa do meu grupo, ele não participa da minha rede social, eu não quero que ele se envolva, ou eu não vou compartilhar informação nenhuma com nenhum fólogo que não faça parte do meu meio. Está correto isso? Essa briguinha de comadres dentro da ufologia é algo ético? Não sei dizer. Eu também tenho lá minhas diferenças com alguns ufólogos, eu particularmente, e muito por conta, pelo fato de ter sido atacado por tais ufólogos. Então, eu acabei criando uma animosidade com alguns ufólogos por conta disso. Mas, de qualquer maneira, essa briguinha de comadre é muito prejudicial à pesquisa. E quem perde por isso é a ufologia, é claro. Que já é muito mal vista e não tem credibilidade nenhuma. Mas essa polêmica foi bom para levantar alguns pontos relacionados ao evento que ocorreu naquele dia. Afinal de contas, os 20 objetos que adentraram o espaço aéreo brasileiro são de origem alienígena ou são simplesmente objetos voadores não identificados, portanto não tem nenhuma classificação e que, portanto, pode ser qualquer coisa, até mesmo uma nave alienígena. Mas antes de se afirmar tal coisa, é preciso antes de fazer o descarte de possibilidades conhecidas. Uma coisa que é bom deixar claro é que nenhum ufólogo competente e responsável afirma com exatidão que qualquer evento ufológico tem origem alienígena. Nenhum. Eu estou falando de ufólogos que têm compromisso com a verdade. Não estou me referindo a ufólogos que pretendam, de alguma forma, se promover em cima da fenomenologia ufológica. Alegar que um evento qualquer é de origem alienígena é de uma irresponsabilidade incrível, porque não se tem prova nenhuma da existência de discos voadores, de seres extraterrestres, e, portanto, alegar tal coisa é muito complicado. Um pesquisador sério, ele deveria, antes de mais nada, antes de alegar qualquer coisa, perguntar para si mesmo se ele mesmo acredita no que está dizendo. Deveria, pelo menos, aplicar sobre os seus conceitos o princípio da navalha de Ockham, que diz o seguinte, assim de uma forma bem simples: se escuto cascos batendo no chão, eu não penso em unicórnio, eu penso em cavalos. Então, quando se vê um objeto não identificado em qualquer parte do céu, na terra, no mar, seja lá onde for, se você não consegue identificar, por que você vai alegar de cara se tratar de uma nave alienígena? Você prefere a opção mais extraordinária possível para se classificar ou se determinar algo que você não conhece, algo que você não identificou. O fato de você não conhecer algo não significa que ele é alienígena. Significa que você não tem informação suficiente para classificar tal coisa. É isso que significa. Então, a noite oficial dos OVNIs levanta essa questão. O que houve naquela noite exatamente? Que objetos eram aqueles? Seria algum tipo de aeronave, de projeto secreto de alguma nação que de alguma forma invadiu o nosso espaço aéreo? Essa é uma possibilidade, não é? Não é uma possibilidade? Poderia ser algum evento natural, né? Poderia ser um raio globular, poderia ser um meteoro, né? Poderia ser tanta coisa, né? E o que vai eliminar esse poderia ser da questão é justamente a análise profunda da propriedade e do perfil desse objeto em questão. Se o objeto imprimia uma velocidade inimaginária, né, e que não condiz com nenhum objeto conhecido na Terra, isso já nos dá pista de que
tal objeto possa ser algo não criado pelo homem, teoricamente, né? Mas o fato de eu, ou de um grupo de ufólogos, não ter conhecimento de nenhum objeto que imprima tal velocidade, não significa dizer que esse objeto tenha origem em outro planeta, né? Seja um produto de uma civilização extraterrestre. Significa dizer que tanto eu ou um grupo de ufólogos que não detém tal informação, não detém informação nenhuma sobre isso, né? Quer dizer que tal objeto poderia, inclusive, ser um produto de algum governo qualquer, como já disse aqui, em fase de teste, um projeto secreto, digamos, e que, portanto, nem eu, nem você, nem grupo nenhum de ufologia ou de ufólogos teria acesso a tal informação. Ou você acha que o governo abre as portas só pelo fato de eu ser ufólogo ou você ser ufólogo? Claro que não. Então, a polêmica que surgiu foi que os dois ufólogos que esteve lá, o Josefo e o Boaventura, eles alegaram não saber do que se tratava, e que, portanto, se tratava de OVNIs, de UFO, né? Disco voador, objetos voadores não identificados. Estavam corretos, estão corretíssimos. A postura foi impecável. Impecável. Né? Se eu estivesse no lugar dele, se me fizesse a mesma pergunta, se eu estivesse lá naquela entrevista, eu falaria a mesma coisa. E acrescentaria muito mais. Né? E se eu tivesse que afirmar alguma coisa, diria que, olha, ou é um projeto secreto de alguma nação, ou é um fenômeno natural. Se a gente conseguir excluir essas duas possibilidades, aí eu falo para você, ó. Bom, não é nenhuma coisa nem outra, então, portanto, pode até ser uma nave espacial. Né? E aí eu estaria usando a teoria da ignorância, né? A hipótese da ignorância. Bom, se eu não conheço, se eu não sei o que é, então eu posso alegar o que quiser. Né? E então, o que está mais próximo do meu entendimento, o que foge de tudo que é conhecido no meu entendimento, é algo que eu não conheço, algo alienígena, algo que está fora da Terra, que não foi criado por nenhum ser humano, que não é nenhuma tecnologia humana. Então, se não é humano, é alienígena. Né? A lógica seria essa. Correto? Uma outra polêmica é que surgiu é que se o ufólogo alega tal coisa, é porque ele é covarde. Né? O fulano de tal é covarde, ele não teve coragem de alegar que tal objeto era alienígena, era disco voador. Ora, se não é alienígena é o quê? Né? Não se trata de covardia. Na minha opinião, isso não é covardia. Muito pelo contrário. Covarde é aquele que usa tal artifício, tal explicação simplória para explicar algo que não conhece. Algo que sequer estudou, ou pesquisou, ou correu atrás da verdade, ou tentou, ou não teve acesso a informações privilegiadas. E aí, por falta de opção, alegam de cara se tratar de discos voadores, OVNIs, ou sei lá o quê. Né? Esses ufólogos que têm a coragem de dizer tal coisa, de dizer tal objeto é desconhecido, não temos informação suficiente para alegar que seja uma nave alienígena, de uma civilização alienígena, então, portanto, é um UFO, é um legítimo UFO, um legítimo OVNI. Esses sim são, na minha opinião, os corajosos da ufologia. Porque esses têm compromisso com a verdade. E na verdade, cara, se você for parar para pensar, o que é ufologia? Né? É o estudo sistemático de objetos voadores não identificados. Não é o estudo do disco voador, não é o estudo de uma civilização alienígena, não é o estudo de seres alienígenas, de tipologia alienígena, de greys, de
reptilianos, draconianos, e galináceos e sei lá o que. Não é o estudo de nada disso. É o estudo de objetos voadores não identificados. Simplesmente isso. Objetos voadores não identificados. E aí, se observaram, ou houve testemunho de pessoas que observaram esses mesmos objetos no mar, né? E aí criou-se o OSNI, né? Objetos voadores submarinos, né? Então, estudo de objetos submarinos não identificados. Só isso. Não tem outra coisa. Para completar e acrescentar essas outras informações que eu descartei, né? Hoje dizem, ufologia é o estudo do objeto voador não identificado e afins. Ou seja, esse afins, é como se esse afins se desse a credencial, né? O direito de acrescentar, é como se fosse um programa onde você cria um programa careta, né? Simplesmente programa, e na medida do tempo você vai criando plugins que vai instalando no programa, e o programa vai ficando robusto, você vai tendo novas funcionalidades, né? Ufologia, tem gente que pensa na ufologia dessa forma. E esses afins são esses plugins, né? Que você vai acrescentando a ufologia. Então a ufologia deixou de ser simplesmente a arte de se estudar objetos voadores não identificados para se tornar a arte de estudar objetos voadores não identificados com ênfase na vida alienígena, ou com ênfase em civilizações alienígenas, né? E aí se começa a criar um angu, um baião de doido, né? E a coisa acaba saindo do trilho e se tornando uma verdadeira farra, né? Ufológica. A verdade é essa. Então o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: a noite oficial dos OVNIs que aconteceu aqui no Brasil é um dos casos realmente ícones da ufologia. É um dos casos mais importantes da ufologia, porque foi documentado, esses objetos foram detectados por um radar, portanto gerou eco. O que significa isso? Se você não sabe como funciona o radar ele emite uma determinada frequência, essa frequência bate no objeto e retorna de novo para o radar, né? Essa diferença de frequência, ou seja, essa frequência modificada, porque no momento em que ela refletiu no objeto em questão, ela voltou diferente, e essa diferença é calculada e se detecta que naquela região tal existe um objeto metálico, um objeto sólido. Então, esses objetos eram sólidos, né? Emitiam luz, imprimiam uma velocidade grande, ou seja, uma velocidade grande para a época, há 30 anos atrás. O quesito 15 vezes a velocidade de um jato, de um Mach, ou seja, o jato na época acho que chegava a viajar 2 Mach, né, por hora. Esses objetos, segundo o piloto, imprimiam uma velocidade de 15 vezes a velocidade de um jato. Bom, sem querer contestar a especialização desse piloto ou o relato dele, é claro que ele tem muito mais condições de descrever tal objeto e identificar tal objeto do que qualquer outro cidadão comum, não é mesmo? Mas ele também é falho, é ser humano. E ele também depende muito da sua percepção. E mais uma vez aqui, como no outro vídeo, eu quero falar um pouco da percepção, a percepção humana. E o que é a percepção? A percepção é justamente a sensação de conectar o seu cérebro, ou seja, com o mundo exterior. E o cérebro se conecta ao mundo exterior usando aparelhos do nosso corpo que são criados para isso, como os olhos, né? Através dos olhos temos a visão que nos conecta ao cérebro e nos mostra as cores, a diferença
de tonalidade, claridade, né? A diferença, o sombreamento, né? E a junção disso é que nos dá uma noção de profundidade, de volume, né? O cérebro analisa todas essas informações que chegam até ele e faz cria uma imagem virtual do ambiente que vivemos. Essa é a realidade. Isso é uma percepção. Além disso, temos o tato, temos o olfato, né? O paladar, temos outras percepções que pouco se fala, como a percepção de sentir dor, né? A percepção de... eu não lembro agora o nome da percepção, depois eu trago para vocês isso, mas vou fazer um vídeo só falando de percepção, né? Mas tem uma percepção que te deixa em alerta para qualquer tipo de perigo, né? Então você pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, porque você sabe que aquilo vai te gerar algum trauma. Essa é uma percepção que te de altitude. Existe uma infinidade de receptores que o nosso corpo usa para nos localizar no ambiente. Então esse piloto, quando alegou que tal objeto imprimia tal velocidade, ele pode ter se enganado muito bem. Ele pode ter a percepção de que tal objeto voasse muito mais veloz do que o caso em que ele estava. Mas aí existe uma série de informações que deveriam ser levadas em consideração, né? Como a velocidade que ele estava, ou seja, ele observou um objeto em movimento, ele mesmo estando em movimento, né? Então, qual foi a velocidade? E aí, tem que fazer um cálculo, sei lá, mirabolante para chegar a esse fim. E aí eu pergunto, alguém fez isso? Alguém, independente das análises feitas pelo próprio Ministério da Aeronáutica e que foi divulgado, alguém conseguiu e emitiu algum tipo de laudo técnico, algum ufólogo emitiu algum tipo de laudo técnico referente a isso? Bom, eu não tive acesso a nenhum. Toda a informação que eu tenho sobre a noite oficial dos OVNIs são informações referentes à documentação liberada pela aeronáutica, pelo governo, né? Eu não vi nenhuma análise, nenhum relatório, nenhum dado técnico de nenhum ufólogo sobre esse assunto. Tudo que eu vi até agora sobre ufólogos relacionado a isso é a divulgação do fato. A coleta de relatos, e mais uma vez eu digo, coleta de relatos é a única ferramenta que a grande maioria dos ufólogos usam para se determinar qualquer tipo de fenômeno UFO. Né? Então, a questão está aí. Né? Eram naves alienígenas? Era simplesmente UFO? Ou seja, OVNIs? E, portanto, poderia ser qualquer coisa, até mesmo um projeto secreto de algum país em desenvolvimento e que invadiu nosso espaço aéreo. E se for o próprio governo brasileiro não teria essa informação? Fica a pergunta, é o tipo de informação que talvez a gente, informação top secret, top do top secret, ou seja, está tão guardada que nós não temos essas informações, talvez não teremos acesso a tal informação. E se for algo, agora pensa bem, se for algo tão secreto, se fosse realmente um projeto secreto de algum governo, não seria interessante para qualquer governo sustentar a história e a ideia de que tais objetos eram de origem alienígena? Porque a melhor forma de se esconder algo é colocando ele à vista. Quer esconder algo de alguém? Coloca ele à vista, muito próximo do seu campo visual. Dependendo do seu foco, você não enxerga ele, você enxerga além. Quer ver um teste? Faz um teste. Isso é percepção. Pega a sua mão e coloca bem na sua frente, assim, ó. E tenta visualizar um objeto que está além da sua mão. No meu caso aqui, eu estou olhando para a minha televisão. Nesse exato momento eu vejo a minha televisão, vejo a minha mão
mas a imagem da minha mão se confunde com a televisão. O meu foco está na televisão, o meu foco não está na minha mão. E por isso, eu dou, o meu cérebro dá mais atenção à televisão do que à minha mão. Quer esconder algo de alguém? Coloque esse algo fora do foco de visão da pessoa que você quer esconder. Então, alegar que tais objetos eram realmente objetos voadores não identificados, portanto, produto de uma civilização alienígena, é simplesmente espetacular, né? Barato, eficiente e funcional, pô, né? Funcional. Você tira completamente o foco de algo que realmente é para algo inexplicável. E o inexplicável realmente chama a nossa atenção. Tá certo? E outra coisa, cara, voltando um pouquinho mais sobre a polêmica, né, criada. A ufologia não é território de ninguém. Não existe senhores da ufologia. Não existe... a ufologia não é um loteamento onde fulano de tal é rei de um loteamento, fulano de tal é barão de outro, e tá, sabe? Não existe essa demarcação fidalga, né, dentro da ufologia. A ufologia precisa ser um terreno unificado. Os ufólogos precisam se unir, precisam compartilhar informação, né? Precisam ter mais coesão. Parar de briguinha de comadre, essa conversa fiada de comadres e tudo mais. Só que a ufologia, cara, ela perde muito com isso, porque enquanto houver essa briguinha de holofote, né? Ou seja, eu deveria estar lá, fulano de tal que não deveria estar, não sei o quê. Não, por que eu não fui chamado? Não, eu sou o rei da ufologia. Toda ação de ufologia eu tenho que estar presente, né? Preciso ser consultado. Não, se fulano for participar de algum programa de televisão, for falar de ufologia, tem que passar por mim primeiro, para saber se fulano de tal tem condições de falar, tem condições de participar, fulano de tal tem conteúdo para falar, né? Não é assim. Cada ufólogo uma verdade, cada verdade uma pesquisa, e por aí vai. E aí é aquilo, né? Se houver o compartilhamento, se houver a coesão, né, a verdade de um complementa a verdade de outro, e aí a coisa talvez flua. Talvez. É isso aí, gente. Um abração. E mais uma vez lembrando, não deixe de baixar o nosso aplicativo UFOZap, tá? É um aplicativo que você instala no seu smartphone e que você também, por enquanto, só temos para Android, né? Então você vai lá, baixa pro Android, pro seu smartphone, tá? É um aplicativo igual ao WhatsApp, igual ao Telegram, tá? Mas voltado para a comunidade ufológica. Vai lá, é gratuito, você não gasta nada, nada, tá? É só baixar e usar normalmente. Você não precisa usar só para ufologia, você pode usar com seus parentes, com seus filhos, com a sua esposa, com quem você quiser. Pode criar grupos, mandar arquivos, mandar vídeo. Aliás, esse aplicativo é muito bom porque ele consegue mandar arquivos com mais de 1 GB, né? Então, e áudios incessantes. É espetacular. Vai lá, curte lá, tá? Vou deixar o link, tá? Curte aí o nosso vídeo, no nosso canal, inscreva-se e nos dá aquele joinha, tá? Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, tudo bem, dá também um joinha para baixo, não tem importância nenhuma. Mas pelo menos eu sei que você viu o vídeo do início ao fim e teve sua opinião contrária. É um direito seu. Essa é uma democracia, vivemos uma democracia doente, mas vivemos, né? E todo mundo tem o direito de dar a sua opinião da forma que quiser. Lembre-se, a percepção não reflete a sua realidade. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.